Salve, salve galera do Conexões SerraCast. Hoje o tema é raízes e rumo e vamos falar sobre serviço público e políticas de qualidade, né? E o papo é com um cara que entende de visão, mas enxerga muito além dos olhos. O cara é médico, é surfista, é empreendedor, é professor, é marido, é pai de 3 e ainda arruma tempo para mudar a realidade das pessoas ao seu derredor. Com uma mão o cara segura o bisturi, com a outra é seu propósito de vida. Tô falando do doutor Visão, doutor Sérgio Vidigal Júnior. Serginho, bom demais receber você aqui, Fernando, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão. Bom te ver aqui também. Maravilha, fico feliz, viu, cara? De vez em quando vejo você lá surfando, trabalhando no Hospital das Clínicas, né, e transitando aí conosco pela Serra, realmente eu estou feliz em ver você aqui hoje. A gente diz, Fernando, da área da saúde, que estar em movimento é saúde. Então, é aquilo que você falou aí, tem que estar em movimento. E graças a Deus por isso. Maravilha. Fazendo um pouquinho de cada aí, um pouquinho de cada coisa aí, a gente tenta levar a vida dessa forma, né? Cooperando, né, com os outros, né, Serginho? Eu digo que a gente tem uma missão de vida, né? E a minha missão é o serviço. E quando eu posso cooperar com a saúde, em especial a saúde ocular do próximo, eu me sinto renovado, pleno e entendo que estou cumprindo um chamado, uma vocação que Deus me deu. Massa, massa. Serginho, olha só, você nasceu em Vitória, Sim. Mas a verdade é que parece que você é muito mais serrano do que muita gente que nasceu aqui. Aí eu queria que você contasse para mim, o que tem na Serra que fez você fincar ainda mais as suas raízes aqui? A Serra tem tudo, né? A Serra é completa. E acima de tudo a Serra tem amor, né? Então você percebe que o acolhimento aqui na Serra, a relação que a gente tem entre as pessoas é fundamental para a gente se instalar aqui e certamente viver e criar raízes, né? O meu DNA foi criado aqui na Serra. Embora tenha nascido em Vitória, com 6 meses de vida, então nem lembro o que é morar em Vitória, eu só lembro de morar na Serra. Com 6 meses fui para Jacaraípe. E quem vive em Jacaraípe sabe que não tem um ar mais respirável do que aquele de Jacaraípe. Verdade. E aproveitei a infância, menino jogando bola na rua, surfando. Ali, nenhum menino da década de 90, não teve nenhum menino que não teve uma pranchinha, foi para o mar, mesmo que tivesse um pouquinho ali de, às vezes, de bodyboard, quem também gostava mais do surf. Então a gente foi criado nesse ambiente descontraído, um ambiente confortável, onde a gente ainda brincava muito na rua, né? E tinha o mar como o quintal de casa. E graças a Deus fui criado ali na Rua Caramuru, em frente à Praia do Amigão, e pude ter essa paixão pelos esportes, em especial pelo surf. Maravilha. Meu amigo, olha só, a gente sabe, você é filho do Dr. Sérgio Vidigal, nossa amiga, né? Sempre deputada Sueli Vidigal. Agora fala aqui para mim, em qual momento você decidiu, eu quero ser igual a meu pai? Desde que nasci, Fernando, o que acontece é o seguinte, a gente morava em Jacaraípe, como eu te disse, e meu pai, ele atendia dentro de casa. Então eu via, através da vida dele, ele sendo útil para as pessoas, cumprindo o chamado que ele tem como médico. E ali isso me convenceu, porque eu vi o jeito dele tocar no paciente, eu vi o jeito dele se importar com o paciente. Eu via muitas vezes, Fernando, ele ter um paciente na sua frente e esse paciente não tinha condição de comprar o remédio. Ele precisava fazer o tratamento, mas não tinha condição. Aí meu pai falava assim, não, vai lá na farmácia do Armindo, pode colocar na minha conta. E, naturalmente, ele disponibilizava, além da atenção, do carinho, do cuidado, o medicamento que o paciente precisava. Legal. Isso aí me conquistou. Eu falei, se tem uma missão na nossa vida que seja mais importante que essa, eu desconheço. E aí fui fazer a sequência daquilo que ele me ensinou e hoje eu tenho a grata satisfação de ter a mesma profissão que ele sempre teve. É claro que eu tenho minha referência dentro de casa e aí eu tenho uma grande responsabilidade de tentar ser parecido, né? É claro que não é difícil atingir esse nível que ele teve de cuidado e carinho na profissão, mas eu me esforço cada dia mais
para chegar bem próximo daquilo que ele me ensinou. E me ensinou não com discurso, me ensinou justamente pelo exemplo, né? E a gente diz que o exemplo arrasta, então eu aprendi justamente com o exemplo de Sérgio Vidigal, desde novo, desde que eu me entendo de gente, vendo ele atender, isso me convenceu a entrar de cabeça na medicina. Deixa eu te perguntar, essa tratativa de Dr. Sérgio totalmente humanizada, misericordiosa e generosa com os pacientes, é bem antes dele dar início à trajetória política? Na verdade, ele sempre foi essa pessoa humana. Para você ter ideia, ele veio para a Serra justamente porque ele tinha a intenção de servir a população da Serra, não por política, isso na década de 80 ainda. Porque até era minha avó, a mãe dele, falava: filho, eu queria muito que você ou fosse pastor ou que você atendesse os pobres. Que legal, hein? E essa era a fala dela, atender os pobres? Essa era a fala dela. Que legal. E aí ele passou no concurso para ser médico da Prefeitura da Serra. Nessa época ainda não existia, né? Mas a partir de então ele cumpriu essa missão, que foi ser um médico humano, cuidadoso, generoso. E aí nesse trajeto, em 1987, eu nasci e acompanhando ele eu percebi a importância que é a medicina para a vida coletiva e principalmente para aquele indivíduo que tem a necessidade justamente naquele momento que sente mais a dor, que é o momento onde ele está acometido por alguma doença. E nesse momento você vir com acolhimento, você transforma aquela vida, mas transforma famílias, né? Verdade. E aí eu percebi isso na trajetória dele, e antes mesmo dele ter a pretensão de ser o prefeito da cidade. Eu nasci em 87, ele foi vereador pela primeira vez em 88. De lá para cá ele veio crescendo politicamente, mas sem perder a essência da medicina, de médico, que ele construiu lá atrás. E minha avó, com certeza, foi um instrumento importantíssimo na vida dele. Assim como meu avô, mas minha avó... foi mais cirúrgica, né? Foi justamente ela quem colocou essa noção de senso de pertencimento e capacidade para que ele pudesse intervir na vida de outras pessoas. Legal. Serginho, você é doutor, você é cirurgião, professor não é, né? O que eu disse professor, mas na verdade é outra expressão, né? Você trabalha com formação de médica, a expressão é qual mesmo? A gente fala preceptoria, preceptoria de residência. O que acontece é o seguinte, hoje na formação médica, você passa no vestibular, então você vai fazer o curso de medicina. Após concluir o curso de medicina, você faz um novo vestibular, que é justamente a residência médica. E aí, essa pessoa que presta residência médica para oftalmologia aqui na UFES, eu vou ser aquele preceptor dela, ensinar a fazer a cirurgia, a ensinar um atendimento do paciente. Então, a gente acaba participando também da formação de outros colegas dentro da área da oftalmologia, né? Então, você é preceptor. Preceptor de residência médica. Preceptor de residência médica, né? Cirurgião. Agora me diz uma coisa, Serginho. Quando você era pequeno, fala a verdade, você não pensou em ser bombeiro, em ser eletricista, motorista de caminhão, em ser gari, e ser um ponta-direita do Rio Branco? Você tinha que ser médico? Rapaz, é difícil, porque eu tinha a referência da medicina em casa, né? Então, eu conhecia aquela profissão e uma profissão muito bem executada. Você imagina você ter um mestre dentro de casa. É verdade, é verdade. Mas desde pequeno, eu acho que eu sempre quis fazer a medicina. Entretanto, me arrisquei também em jogar bola. Parece que eu jogava um pouquinho de bola lá, batia uma bolinha. Você jogou em algum time? Eu joguei por muito tempo no Riviera, né, que era o clube de Jacaraípe. Cara, que legal. Disputamos Copa Gazetinha por lá e tal. Salão ou campo? Os dois, salão e campo. Mas aí chegou um momento onde veio uma nova paixão, que foi o surf. Eu cheguei a acreditar que pudesse ser também um surfista. Legal. Mas os caminhos foram cada vez mais me levando para a medicina. E aí com 16 anos eu prestei vestibular para medicina. Que legal. E daí em frente eu acabei levando, né, o esporte como hobby, mas não pensei em ser em ponta direita do Rio Branco, não.
Gostaria de ser do Serra, quem Tá sabe. certo, é verdade, é verdade. Maravilha. Serginho, você sempre fala e faz questão de frisar que Dr. Sérgio Vidigal, ele é seu exemplo, e eu vi várias vezes você falar que ele é seu herói. Sim. Eu queria te pedir para você olhar para aquelas câmeras e falar para as pessoas de maneira diretiva, né? Por que você diz que Dr. Sérgio é seu herói? Simplesmente porque ele é minha grande referência. Simplesmente porque eu conheço a Deus pela vida do grande pastor que eu tive dentro de casa, que é meu pai, Sérgio Vidigal. Hoje, graças a Deus por isso, eu escolhi uma profissão que dá dignidade para a minha vida, para a minha família, que me ajudou a construir meu casamento, minha família, e hoje eu posso levar o sustento para minha casa porque ele me ensinou a ser médico. E acima disso tudo, ele me ensinou a ter um tempo de qualidade para disponibilizar para a família. Mesmo diante de toda a agenda que ele sempre teve, ele teve um momento com a gente, um tempo de qualidade, e isso me fez construir em mim a necessidade de ser um bom filho, de ser um bom marido e de ser um bom pai. Eu tento trazer essa referência para minha casa, tento ser o pastor dos meus filhos, tento ser um bom marido para minha esposa e disponibilizar o que eu tenho de melhor para minha família, que é o meu tempo. E aí, quanto a isso, eu tenho certeza que um homem que se disponibilizou a mudar a história da Serra e ainda assim protegeu a sua família, guardou o ensino do seu filho e ainda assim também disponibilizou o seu melhor para sua família, que é seu tempo de qualidade, esse homem tem que ser uma referência para qualquer pessoa, principalmente para mim, que sou seu filho e carrego o mesmo nome que ele tem. Mais um orgulho ainda, né? Maravilha, maravilha, Serginho. Cara, olha só, há cerca de 10 anos você trabalha colaborando para formar profissionais de oftalmologia, formar oftalmos aí no estado do Espírito Santo. O que mais te motiva a transferir a sua experiência, a sua vivência, né, a sua expertise de oftalmo para essa galera jovem que está se encaminhando aí no mundo da medicina? Eu sou um eterno aprendiz e quando você se disponibiliza a ajudar a construção do ensino, a transferir habilidades, você acaba aprendendo de volta também. O ensino é uma via de mão dupla. A partir do momento que você se disponibiliza a estar presente na vida de alguém que está em processo de formação, você continua a sua formação contínua, você se capacita mais, você aprende mais, você estuda mais e você passa por situações sobre as quais você, numa vida privada, numa vida particular, você não passaria. E aí você enfrenta novos desafios e esses novos desafios te motivam a ser ainda melhor. E também aquilo que a gente falou sobre o exemplo. Eu posso ser exemplo na vida de outras pessoas, não só através da vida acadêmica, mas também na sensibilidade e no cuidado com cada paciente. E espero que os meus grandes colegas que hoje são oftalmos como eu e alguns ainda estão em formação, carreguem também um pouquinho de mim. Tento ser o máximo de generoso que posso ser através da transferência dos meus conhecimentos, da minha habilidade e sei que certamente através do exemplo eles vão pegar um pouquinho da minha rotina e de outros colegas que são exemplos também para todos nós e graças a Deus trabalho numa equipe maravilhosa. Trabalhei por 10 anos no Hospital Evangélico e lá também fui preceptor da residência do Evangélico. E tenho uma grata satisfação de ter trabalhado lá e hoje continuo trabalhando no Hospital das Clínicas, formando também residentes lá e isso me enche de alegria e por isso me motivo a cada manhã estar presente lá. Hoje mesmo estou vindo de lá. A partir das 5, né? A partir das 5 começa a empreitada de ir para lá, né? Mas lá eu chego 6, 6h20 e começo lá. Legal. Maravilha. Meu irmão, você é preceptor, aprendi, né? Escrevi preceptor. Aqui. Você é preceptor, cirurgião e também faz atendimento clínico, né? Sim. Você tem alguma experiência, né, com paciente, com
com um desses residentes que te marcou, te emocionou, te inspirou, uma coisa assim única que ficou registrado? Fernando, recentemente eu estava lá no Hospital das Clínicas e o que acontece é que eu tenho um ambulatório de cirurgia de catarata. Uhum. Só que o meu ambulatório são as cirurgias difíceis, são cirurgias que tem que se passar por um médico mais experiente. Uhum. Os residentes eles atendem na urgência, Uhum. e aí quando vê um paciente desse aspecto, eles vão levar para um médico mais experiente. E aí foi atendido uma paciente que estava perdendo a visão. Na verdade, tinha perdido a visão por conta de uma catarata, que a gente chama de catarata intumescente, que levou a uma crise de glaucoma. Uhum. E aí era necessário que fizesse uma cirurgia de urgência, uma cirurgia difícil. E trouxeram essa paciente para que eu pudesse ver. Uhum. Quando eu fui examinar a paciente, essa paciente, para você ter ideia, foi minha professora de educação infantil. Oh, ali no Colégio Peixinho Dourado, aqui em Jacaraípe. Uhum. E aí, a dona Rita, estou falando o nome dela, e um abraço, dona Rita, para a senhora. Dona Rita se emocionou ao me ver e ver que, de fato, o professor transforma vidas. Sensacional. Foi a educação que me trouxe a minha profissão. E eu pude retribuir aquela semente que ela plantou na minha vida, proporcionando uma cirurgia que pudesse transformar a vida dela também agora por conta de um acometimento que se tornou urgente. E nesse aspecto nós conseguimos, na graça do Pai, fazer uma cirurgia que pudesse impactar a vida dela e hoje restabelecer a visão dela. Então, eu acho que essa é uma história que está bem fresquinha, porque foi ainda esse mês passado, e a gente está acompanhando a dona Rita, e se Deus quiser a gente vai reestreitar esses laços aí, dona Rita, e quem sabe a gente vai também ver alguns outros colegas que você teve a grata satisfação de propiciar a educação, né? Então eu falei para a dona Rita que a minha vontade é reunir alguns outros colegas e que a gente pudesse dar um grande abraço nela e ela pudesse rever essas crianças que estavam com ela. Eu tinha 7 anos na época, como elas se desenvolveram e hoje profissionais em determinadas áreas, né? Então, acho que isso é um papel vocacional do professor e a gente tem que retribuir dessa forma também. E parece que essas experiências, Serginho, parece que elas de uma forma assim muito única, parece que elas dão sentido, né, a todo o nosso esforço, sacrifício em se qualificar, empreender, né, quando a gente tem um resultado tão humano assim, né, cara? Essa é a maravilha da vida, né? Verdade. A gente tem uma recompensa que o próprio Senhor fala que é melhor dar do que receber, né? Então, quando a gente consegue disponibilizar o nosso melhor para melhorar, impactar e transformar a vida de alguém, isso nos faz ainda mais satisfeitos em Cristo e a gente tem essa retribuição que é a própria vida, né? Verdade, verdade. Serginho, falando em doença, eu particularmente eu sempre lembro de, quando eu penso em doença dos olhos, eu lembro de 4, né? Aí eu listei: astigmatismo, glaucoma, catarata e miopia. Será que você pode, de maneira resumida assim, dizer o que são e como tratar? Tá, vamos lá. Vou colocar então o astigmatismo, a miopia, a hipermetropia, a presbiopia, são erros refrativos. O que é isso? São alterações na física da visão. Então, o paciente que tem miopia, ele tem aquela dificuldade para enxergar para longe, o paciente que tem hipermetropia, dificuldade maior para ver para perto. O astigmata é quando distribui vários focos na retina e isso impossibilita uma visão de qualidade. Então, tem aquela dispersão luminosa, aquele paciente que vai ver um poste e começa a ver as luzes se espalhando. E a presbiopia, que é algo fisiológico, é aquela dificuldade que vai aparecendo ali depois dos 40, que a pessoa tem dificuldade de ver de perto. Isso justamente porque a musculatura do olho ela vai cansando e ela não consegue gerar esse foco que um dia ela gerou. E aí você tem que afastar cada vez mais e chega um ponto que você começa a usar o óculos ali. Então esses erros refrativos, eles podem ser corrigidos com óculos, com lente de contato e até mesmo com cirurgia.
A gente não classifica os erros refrativos como uma doença em si oftalmológica. Agora, existem realmente doenças oftalmológicas. Dentro delas, a gente pode destacar a principal causa de cegueira, só que essa reversível, é a catarata. E aí a catarata, naturalmente, você opera, melhora a visão do paciente, caso ele não tenha nenhuma outra alteração no fundo do olho ou alguma outra alteração no olho. Agora, existem doenças oftalmológicas que elas podem levar a cegueiras irreversíveis. E aí que está o problema. Para você ter noção, 90% dos casos de cegueira no Brasil, eles poderiam ser tratados ou evitados se fossem descobertas precocemente. E aí a gente está falando do glaucoma, que é uma alteração no nervo do olho, que vai gerando uma perda irreversível da visão. E o grande problema do glaucoma é porque ela se dá de forma assintomática. Então você não sente nada, não percebe, não vê. De repente, pá! E aí quando ela vai diminuindo a sua visão da periferia para o centro, quando você percebe, geralmente o glaucoma está numa fase avançada. E aí a gente não consegue rever aquelas alterações que já se passaram pelo glaucoma. Por isso a necessidade do acompanhamento oftalmológico, mesmo que você não sinta nada. Porque essas doenças que eu te falei, que podem levar à cegueira, geralmente elas são lentas, progressivas e cursam de forma assintomática. Aí a gente tem outras doenças que são da retina, que envolve retinopatia diabética, que estão ligadas à diabetes, retinopatia hipertensiva, DMRI, que é uma degeneração macular relacionada à idade, e também outras doenças que podem se tratar infecciosas, inflamatórias, que daí tem as uveites. É muito comum você ouvir falar de toxoplasmose ocular, que é um tipo de uma inflamação proveniente do toxoplasma, que é uma parasita que pode afetar os olhos. Então existem doenças nos olhos, tanto degenerativas, como também inflamatórias, infecciosas, sobre as quais muitas vezes a gente não carrega sintoma, e por isso é importante a visita oftalmológica. E uma bandeira até que eu levanto é que a oftalmologia ela deveria fazer parte da saúde básica, porque como todo mundo precisa passar por consulta oftalmológica, e a maior parte das doenças que levam à cegueira, elas poderiam ser tratadas e evitadas, se você inclui ela no atendimento básico, está no postinho de saúde ali, você permite que esse paciente ele não evolua a ponto de perder sua visão. Porque quando você deixa ela como uma especialidade médica, esse paciente tem que passar pelo médico clínico geral, ele tem que encaminhar para que ele possa ser atendido pela especialidade. Isso pode levar tempo, pode demandar menor número de oferta de saúde, e aí quando esse paciente vai chegar no médico especialista, muitas vezes ele já está com a visão comprometida. Até mesmo que a sua principal responsabilidade, né, de serviço é o Estado e não o município que trata dos bairros, das regiões próximas. É um serviço mais complexo, né, por tratar de especialidade. Né? Às vezes a população não entende, né, porque quem faz a oferta de saúde especializada é a competência do Estado. Aqui na Serra a gente ainda tem uma compensação do município em algumas especialidades. Dentro da oftalmologia, a gente tem o AMES, que faz atendimento oftalmológico e disponibiliza várias consultas. Além disso, aqui na Serra a gente tem um programa, que é um programa que vai nos bairros, que é o Serra Mais Cidadã. O Serra Mais Cidadã também oferece consultas com especialistas. Na oftalmologia também a gente disponibiliza esse atendimento. E é fundamental, Fernando, que a gente, como munícipe, entenda que, de fato, competência do Estado, mas o município ele não pode se isentar da responsabilidade. E aí o município da Serra tem feito ações importantes e que facilitam o acesso à saúde à população. Até mesmo acho que cerca de 2 anos o AMES, né, que o nosso Centro Municipal de Especialidades, forneceu acho que cerca de 52 mil consultas oftalmológicas e forneceu cerca de 32 mil óculos. Perfeito, não isso mesmo. Não é isso mesmo? É isso mesmo. E entenda, além da consulta, você fornecer óculos, você está mudando a dignidade da pessoa, porque muitas vezes a pessoa deixa de trabalhar ou ela sai do mercado de trabalho porque ela não está enxergando bem. E aí, a partir do momento que ela pega o óculos, que ela vai trabalhar de óculos, ela consegue
produzir melhor, ela consegue ser mais digna, consegue levar o emprego para sua casa, né? Consegue levar o sustento. Então, o óculos e as consultas oftalmológicas são essenciais para que a pessoa se restabeleça na sua produtividade. Maravilha. Serginho, né, como nós dizemos, seu pai também diz muito nos discursos dele, né, doutor Sérgio Vidigal, nada de significativo se constrói sozinho, né? Por isso, gente, eu quero tirar esse período agora para agradecer nosso parceiro, né, abraço Henrique da Supernet. Uma internet a cabo sensacional, promoções sensacional, atende a Serra, Jacaraípe, a região toda ali de Felrosa. Gente, pensou, internet a cabo é Supernet, né? Acessa aí o Google, as redes sociais, para você ter acesso às melhores promoções de internet a cabo Supernet. E quero também agradecer a nossa amiga Fabiana, do Churrasquinho da Fabiana, né? Um churrasquinho sensacional, feijão tropeiro, comida e bebida gelada da melhor qualidade. Fabiana agora não somente aqui na Serra 7, mas também em Colina de Laranjeiras. Um beijo no coração, Fabiana. E um beijo também ao meu amigo Júnior, que está aqui com a gente, diretor aqui do nosso programa do Conexões SerraCast, né? O Júnior, ele é diretor, o Júnior é auxiliar geral, o Júnior é criativo, é pensador, né? O Júnior é arte finalista. Obrigado, Júnior, do estúdio Ideal Cast. É isso, né, Serginho? Nada Perfeito. Se constrói sozinho, né, meu amigo? Isso aí. E eu quero comer o churrasquinho da Fabiana aí, tá? Ah, isso aí. Eu fiquei com água na boca quando você falou aqui. Rapaz. E parabenizar o Henrique também, né? Henrique, Supernet. A Supernet é um grande apoiador do esporte capixaba através do apoio que faz ao nosso grande atleta, campeão mundial, não, campeão, desculpa, sul-americano, futuro campeão mundial, se Deus quiser, que é o nosso querido Alexandre Escobar, né? Então, parabéns aos parceiros, parabéns ao Júnior também, que permite que a gente possa estar aqui conversando, levando esse bate-papo legal, né? Verdade, maravilha. Serginho, olha só, 90% dos casos de cegueira, né, como você já disse aí, são assintomáticos, poderiam ser evitados. Você tem algum plano, alguma estratégia que o poder público poderia resolver ou amenizar esse índice? É justamente essa discussão de trazê-lo como saúde básica. E isso já é um projeto que está em andamento no Congresso, mas que não tem ido à frente. Só que eu acho que é importante os agentes políticos pensarem, de certa forma, a também incluir a oftalmologia na saúde básica, porque todo mundo, de 0 a 100 anos, ou se viver mais que 100 anos, vai precisar passar pelo menos uma vez por ano no oftalmologista. E aí existem doenças que comprometem a visão da criança, do recém-nascido, da criança, do adolescente, do jovem e principalmente da saúde dos adultos, dos idosos. E aí, quando a gente tem esse cuidado, e eu falo pela oftalmologia, que a visão talvez seja, vou colocar um talvez para não comprometer os outros colegas, o sentido mais importante do corpo humano, porque é através da visão que a gente consegue ver o mundo de uma forma melhor. E aí quando a gente permite que esse indivíduo, esse cidadão, ele não tenha nenhum problema na sua visão, porque você foi bem avaliado, controlado e impactado, você muda histórias de vida. Verdade. Porque imagina uma criança que nasce com algum problema visual, seja ele uma catarata congênita, seja mesmo um tumor, um neuroblastoma que pode acometer as crianças, e isso comprometer a visão. Mas se ele fosse tratado precocemente, ele poderia preservar aquela capacidade visual que essa criança poderia ter para o resto da sua vida. E aí, a gente, quando tem essa dificuldade de acesso à saúde, a gente não permite. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, certamente a gente incluindo a oftalmologia como uma área básica, estaríamos diminuindo muito os casos de cegueiras reversíveis no Brasil. Maravilha. Talvez a gente poderia dizer, Serginho, que o sentido da visão, ele seja o sentido mais importante para o ser humano se sentir incluído, se sentir pertencente à sociedade que vive, né? Perfeito. A maioria das relações que a gente tem, e isso é até estudos neurolinguísticos,
que 70% das nossas relações, ela se dá através de estímulos visuais. É claro que tem os outros sentidos que também contribuem, mas grande parte dos sentidos da vida, eles vêm pelo estímulo da visão. Maravilha. Doutor Serginho também é surfista. Você já teve alguma experiência, algum ocorrido assim, né, que você teve que fazer uma cirurgia de manhã e depois saiu correndo para pegar um tubo? Olha, na praia que eu surfo lá no Solemar, é difícil você pegar um tubo, não é tão fácil assim. Verdade. Mas já acontece muito o inverso, Fernando. Muitas vezes eu vou surfar de manhã e depois vou trabalhar. E quando isso acontece, na grande maioria das vezes, quando eu trabalho aqui na Serra, isso faz com que eu tenha um dia mais tranquilo. Sabe por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde diz que saúde não é ausência de doença. Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Não tem nenhuma ferramenta que te dê mais qualidade de vida física, mental e social do que o esporte. E eu escolhi o surf como meu esporte. Então, através do surf, eu tenho a melhora da minha função cardiovascular. Eu consigo melhorar minha aptidão física. Através do surf, eu tenho minha descarga emocional. Eu consigo controlar a minha saúde emocional. E também consigo me relacionar com os colegas. Tá lá Feroz lá na praia, tá lá Coquinho que está na praia. E aí a gente consegue também, através do esporte, se sentir incluído na sociedade. Então, o esporte é a nossa principal ferramenta de saúde. E o surf, para mim, é uma prioridade justamente por isso. Porque interfere na minha saúde. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, para que eu possa cuidar dos outros ao meu redor. Legal. Serginho, o que é mais difícil, mais complexo? Você realizar uma cirurgia de catarata ou conduzir 3 crianças ao sono? Rapaz, depois de 15 anos operando, vai se tornando mais tranquilo, né? Mas as crianças, elas têm suas particularidades, individualidades, e isso que é a graça de ser pai, né? Porque cada um dos meus filhos tem um jeitinho de ser. E o Antônio, ele é um menino que é mais prático em realização de tarefa. Ele é aquele que adora matemática. Antônio é o do meio ou o Antônio é o mais velho? O Antônio velho. tem 11 anos. Legal. Vai fazer 12 anos semana que vem. A Helena é minha princesinha, minha pequena ali. E ela é toda docinha, né? Toda aquele jeitinho meigo de ser. E o João é o meu pimentinha, de 6 anos, que é aquele que se espelha em mim em tudo. O que eu faço, ele quer fazer esporte comigo, eu chego em casa e ele fala assim, pai, não tem nada para fazer, vamos fazer. Então, é você ter uma dose com cada um deles e entender a importância e a relevância que cada um tem na nossa vida, né? E aí a graça de ser pai é isso. Então, acho que é mais difícil colocar os meninos para dormir do que fazer uma cirurgia de catarata hoje. É verdade. Meu amigo, olha só, o brasileiro, ele parece que já nasce empreendedor, criativo, resolutivo. E você, com 28 anos de idade, né, teve a alegria e o privilégio de criar uma empresa na área de oftalmologia. Como foi essa experiência, Serginho? Olha, nós construímos um sonho que foi justamente trazer para a população da Serra uma clínica que pudesse atender integralmente na parte oftalmológica. A gente entendia que às vezes o paciente vinha, era atendido aqui, mas precisava fazer um exame em Vitória, fazer algum atendimento extra em outro especialista. Então juntamos 7 especialistas, cada um em uma área específica da oftalmologia. E aí empreendemos e construímos a clínica Neometropolitana, que fica ali no 2º andar da Torre do Meridional Serra. Isso em 2017. E com isso a gente concluiu uma grande missão, que era prestar o melhor serviço, o serviço de máxima qualidade para o nosso paciente, nosso cliente. E com responsabilidade, levando uma saúde de qualidade, a gente conseguiu e consegue a cada dia melhorando, né, os atendimentos. E hoje a gente está
empreendendo e sendo feliz em empreender na Serra, uma terra de oportunidades. Verdade, verdade. Serginho, olha só, se te chamasse para ser secretário de saúde ou um candidato a deputado federal, toparia ou prefere continuar cuidando das vistas alheias? Uma pergunta complexa, né? É complexa. Mas o que acontece, Fernando? Eu, desde muito novo, entendi que o que podia transformar minha vida era a educação. E aí, com isso, eu me empenhei ao máximo para ter a melhor formação possível. Fiz minha faculdade lá em Brasília, na Universidade Católica de Brasília. Depois fiz minha residência no Hospital Federal dos Servidores. E se formou com 22 anos em Brasília, não foi? Isso é bacana. Tá prestou concurso com 16, passou no vestibular, né? E com 22 anos formou. É bacana, né? O que acontece é que eu sempre soube o que eu queria, que era ser útil para a população. E a medicina era a forma que eu via uma melhor utilidade, até porque eu via meu pai atendendo, como eu te falei antes, e aí isso fez com que eu fosse devagarzinho crescendo profissionalmente. Eu também tinha uma outra grande paixão e um outro grande objetivo de vida, que era formar uma família. E por isso casei cedo, casei com Tati, um beijo Tati, com 23 anos de idade. E aí a gente foi crescendo tanto como família, como profissionalmente. Então, naquele momento, meu foco devia ser, teria que ser 100% full time na minha construção profissional e na formação da minha família. Eu estava caminhando. Isso foi passando os anos e hoje eu tenho 37 anos. Hoje, depois de 15 anos de formado, eu já posso discutir esse tema que você levantou. Hoje, depois de 15 anos de formado, eu já tenho uma base sólida, construída, graças a Deus pela educação, que os meus pais me oportunizaram, e hoje eu posso debater sim. Acho que todos nós temos que ter a responsabilidade de trazer o melhor para o nosso coletivo. Verdade. Então, todos nós devemos ser agentes políticos. Isso até o próprio Péricles, que era o grande entusiasta da democracia, lá na antiga Grécia, falava. O próprio Martin Luther King diz que o que incomoda mais não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. E aí, eu com hoje esse tempo de formado, com, graças a Deus, uma família estável, hoje eu posso também me posicionar politicamente. E me posicionar politicamente não é para buscar cargo, não é para buscar vaidade para mim. É para tentar trazer o melhor para a minha população, para a minha cidade, para o meu estado e para o meu país. A política tem tomado proporções a nível nacional muito ruins. E a gente entende que muitas vezes é necessário trocar, renovar, para oxigenar de forma responsável. Alguém que tem um DNA da boa política. Então, hoje, eu poderia ser, de repente, alguém que estivesse pleiteando também assumir algum cargo público, mas é claro que a minha essência ainda hoje é ser médico. Então, de repente, um cargo de deputado federal, como você mencionou, isso tem que ser uma discussão mais para o ano que vem, que é um ano eleitoral. Esse ano é um ano que a gente precisa manter o foco, manter a profissão, que foi essa profissão que me trouxe até aqui. Ser secretário de saúde, a gente só pode pensar se houver algum convite. E aí avaliar as possibilidades, o que a gente pode contribuir, se a gente pode contribuir mais na Secretaria de Saúde ou mais através da medicina, que hoje eu exerço. Então isso também é difícil a gente conjecturar. Mas hoje, meu irmão, entenda que tem uma pessoa que se preparou e se for da vontade de Deus e se for da necessidade das pessoas, eu estou pronto para assumir novos desafios. Maravilha.
Maravilha. E até mesmo, né, Serginho, que a gente sabe que o exercício da boa cidadania, ele já tem intrínseco essa disponibilidade para fazer aquilo que for necessário para melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Não é verdade? Você imagina você fazer algo que possa melhorar não só a vida daqueles que estão ao nosso redor, mas a vida dos nossos filhos. Verdade. Então, a gente como pai tem que ter a responsabilidade. A gente não pode ser alienado pensando que, de repente, isso não é com a gente, o exercício de cidadania não faz parte a nós, porque política é o exercício de cidadania, é a resolução não violenta dos conflitos. E aí a gente vê, infelizmente, jogos de narrativas, jogos que colocam em si o discurso do ódio, o discurso da violência, a polarização de um lado, de outro, e a gente não vê propostas construtivas para melhorar a qualidade de vida do cidadão e principalmente das nossas próximas gerações. Olha, eu tenho 3 filhos, então eu tenho que ter responsabilidade sobre os 3. Além disso, espero que eles perpetuem as nossas gerações e que eles possam ter uma sociedade mais justa, mais adequada para que eles possam viver em harmonia. Legal, legal, Serginho. Serginho, você sempre externou assim, ser um cara de fé, um cara de uma relação com Deus. Eu queria te pedir para você olhar para aquela câmera e descrever, né? Fazer um release da sua fé e o que significa o seu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus é a base da minha vida, né? Jesus nos mostrou que o principal mandamento é amar teu Deus sobre todas as coisas. E depois ele nos mostra que o segundo maior mandamento é a relação interpessoal, é se relacionar com o próximo, como amar o próximo como a ti mesmo. Então, o amor é a base da nossa vida. E Deus é amor. E por isso, hoje, eu tenho um sentido, um propósito de vida. Eu fui construído à base do Evangelho. Meus pais me levaram muito cedo para a igreja evangélica, onde eu pude criar princípios e valores cristãos na minha vida, sabendo que através do sentido que nós temos da vida, que é Deus, a gente pode, de certa forma, amar o próximo, se importar com o próximo, ter empatia, saber e ver a dor do outro e tentar ajudar a melhorar essa dor. E aí eu construí o meu principal ministério, que é a minha família. E a minha família é a grande base do cristianismo que hoje eu vivo. Então hoje eu tenho, graças a Deus, um sentido de vida, que é estar conectado com Deus e com aqueles que me cercam, e ter a minha família como base de pastoreio, de cuidado e de amor. Por isso, não tem outro caminho senão o caminho de Deus. Jesus é o caminho, a vida, e é quem você pode certamente entregar suas aflições. E hoje eu entrego minhas aflições, minhas angústias, minhas dores, tudo nos pés do Pai, porque assim eu sei que eu posso prosseguir, seguindo em frente, eu posso estar cumprindo o ID, que é a grande comissão de Deus na minha vida. Maravilha. Meu irmão, olha só, pra gente, Sueli Vidigal representa, né, uma política, representa uma liderança que marcou história, não somente na Serra, no Espírito Santo, mas também no Brasil como deputado federal. O que representa para você Sueli Vidigal, mãe? A minha mãe é meu porto seguro, né? Não tem... O filho, quando olha para a mãe, ele se sente realizado. E hoje eu tenho uma mãe verdadeira, aquela que cuida, que dá carinho, que dá amor. E além disso, eu tenho uma mãe que foi destaque a nível estadual, municipal, estadual e federal. Minha mãe teve um grande trabalho como deputada federal, também teve como deputada estadual, permitiu que grandes conquistas viessem para o Estado e em especial para o nosso município, para a Serra. Para você ter ideia, emendas parlamentares destinadas por ela, como foi possível a construção do Hospital Materno Infantil, foi possível a construção de 10 CMEs, de unidades de saúde, até mesmo
o destino de verba de bancada, e quando ela e quando meu pai também foram deputados federais, foi possível também a construção de uma mobilidade melhor que faz parte do contorno do Mestre Álvaro. É verdade. Então, hoje eu tenho a grata satisfação de ter um pai que, de certa forma, impactou, e eu posso dizer assim, como morador da Serra há 37 anos, que transformou a história do nosso município, e tem uma mãe que contribuiu em muito para a melhoria do nosso município e contribuiu muito para o nosso estado e para o nosso país. E aí eu não posso nem sonhar em não falar que contribui ainda mais para a minha formação de vida, de profissional e de uma pessoa que tem um significado, e aí através da minha mãe eu posso também ter esse mesmo amor, que mãe também é amor. Se tem um amor parecido com o de Deus aqui na Terra, é o amor de mãe. E é esse amor que pode também fazer com que eu possa amar mais ao próximo e amar mais a minha família, os meus filhos, a minha esposa. Maravilha, maravilha. Meu irmão, olha só, Serginho, ping-pong, tá? Rápido. Rápido, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Catarata ou miopia? Catarata. Ok. Praia de Jacaraípe ou Manguinhos? Praia de Jacaraípe, sem dúvida. Mentoria médica ou surf no nascer do sol? Rapaz, o surf Tá certo. é importante. Sincero, né? O surf é importante. Clínica cheia ou sala de aula lotada? A sala de aula lotada, conhecimento é importante, é uma base. Legal. Deus ou medicina? Sem dúvida Deus, né? Sem Deus não tem medicina. Isso aí. Vitória ou Serra? Sem dúvida nenhuma, meu irmão. Serra. Isso aí, meu irmão. Vamos lá. Serra é um lugar para viver, trabalhar ou surfar? Para tudo. Para empreender, para ser feliz. Não tem nenhuma cidade nesse estado, e desafio qualquer outra pessoa que queira me convencer a mostrar que tem alguma cidade melhor que a Serra para se viver, para se morar, para se construir relações. E hoje nós vivemos na melhor cidade desse país, e certamente será reconhecida ainda a nível estadual como merece, e a nível federal, porque nós vivemos na melhor cidade desse país. É isso mesmo, Serginho. Serra, um lugar de oportunidades e o melhor lugar para se viver no Espírito Santo e no Brasil, hein? É isso aí. Serginho, olha só, vamos chegando ao final, infelizmente, papo massa, né, Júnior? Né? Papo massa. Eu queria que você se despedisse aí da galera que está assistindo, com uma palavra que tiver no seu coração, e na sequência já diz onde que as pessoas acham você na rede social, contato da sua clínica, né, e por aí vai. Então, primeiro quero agradecer a você que chegou até aqui com a gente, que também fez parte desse momento, desse diálogo que nós tivemos aqui. Agradeço a Serra, a Conexões Serra Cast, desculpa pela falha, mas é porque Jacaraípe fica tão intenso, a gente pensa em Conexão Jacaraípe, mas verdade. Conexão Serra Cast. E quero dizer que eu sou aquele menino que cresceu nessa cidade, que hoje vive nessa cidade, que hoje tem a oportunidade de criar seus filhos, ter seu casamento aqui nessa cidade, e hoje eu tenho a grata certeza que Deus tem cada vez mais me proporcionado um significado de vida. E isso tudo demonstra que vem do DNA que eu tenho e do DNA que eu construí, que é o DNA da Serra. Quero dizer que para me achar é muito fácil, eu estou sempre ou atendendo na minha clínica, que fica no Neo Metropolitano, que fica no Hospital Meridional, no segundo andar da torre do Hospital Meridional. Pode me achar também no Hospital das Clínicas, na UCAM, atendo também no AMES, aqui da Prefeitura. Eu sou um entusiasta do esporte, então você vai me ver correndo na Praia de Jacaraípe, vai me ver surfando em Jacaraípe, em Manguinhos,
vai também me acompanhar aí nas redes sociais. Se quiser me achar lá é @Serginho Vidigal, e vou estar sempre junto com vocês, levando um pouquinho da minha rotina de vida, e espero que estejamos aí cada vez mais crescendo juntos, podendo ser um canal de transferência do amor que Deus derrama em mim e eu possa transbordar na vida de cada um de vocês aí. Que Deus nos abençoe. E muito obrigado, Fernando, por esse carinho e por esse momento juntos aí. Maravilha, maravilha. Gente, é isso aí. Gratidão, Supernet Henrique, beijo no coração. Gratidão, churrasquinho da Fabiana. Abraço, Fabiana. Júnior do estúdio Idealcast. A você que nos assistiu, né, e que vai nos assistir posteriormente, quero te pedir, por favor, siga @Conexão Jacaraípe no Instagram e também se inscreva no canal Conexão Jacaraípe, assine o sininho, importantíssimo isso para que a gente cresça aí como canal, na página, e até a próxima quinta com mais um episódio importantíssimo, muito massa do Conexões SerraCast. Um beijo no coração. Valeu, Serginho. Valeu, valeu, viu, junto, Serginho? Valeu. Obrigado, hein? Eu que agradeço.